Nós estamos hoje com o tema Fruto do Espírito. E nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23, que nos diz assim a palavra de Deus: Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Texto lido, o assunto importantíssimo da palavra de Deus, ligado diretamente à salvação do cristão. Pastor Wander. É isso mesmo, é um texto, o assunto é muito importante para a vida cristã, porque o que vai ser tratado aqui nesse assunto é exatamente aquilo que Deus espera de nós cristãos, como nós devemos viver de forma íntegra e honesta, conforme é apresentado nas Escrituras. E é importante que até a gente faça uma distinção aqui, porque existe os dons do Espírito e existe o fruto do Espírito. Todos os dois são importantes, mas existe uma distinção de uma coisa a outra. Embora a fonte seja a mesma, a fonte é o Espírito Santo, existe uma diferença, né? E até em questão de importância também existe uma diferença. Muito bem lembrado. Nunca podemos confundir essas duas doutrinas bíblicas muito importantes, porque quando Deus fala através dos dons espirituais, Ele age através dos dons espirituais, nós estamos falando de uma manifestação do Espírito Santo no seio da igreja, na vida do servo de Deus, para uma operação distinta, para uma ação. E a Bíblia diz que os dons são 9. Há uma diversidade de dons, diz o apóstolo Paulo. Mas quando ele vai falar do fruto do Espírito, ele não diz que os frutos do Espírito são 9. Ele diz o fruto do Espírito. E a Bíblia vai nos ensinar que o cristão, o homem, depois que ele tem um encontro com Jesus, o Espírito de Deus começa a produzir nesta vida esse fruto. A verdade é que a Bíblia nos ensina que conhecereis a árvore pelo fruto. Não conhecemos, acho, pastor Wander, um assunto muito importante. Muitas das vezes nós temos uma facilidade de misturar essa característica do fruto do Espírito com aquilo que é dom espiritual na figura do servo de Deus. Às vezes nós queremos olhar para alguém que é um instrumento, às vezes, na mão de Deus, nos dons espirituais, e definir que o homem de Deus, que a mulher, a serva de Deus, ela é espiritual porque ela é usada ou ele é usado em algum dom espiritual, porque nós cremos nos dons. Mas, na verdade, nós conhecemos a árvore pelo fruto. Pelo fruto. Se conhece o homem de Deus, a mulher de Deus, se conhece pelo fruto. Perfeito. E uma coisa que a gente precisa esclarecer é que nós, como pentecostais, nós entendemos que o fruto do Espírito e os dons espirituais, eles acontecem na vida do cristão em momentos distintos. Enquanto o fruto do Espírito passa a acontecer no momento do novo nascimento, no momento da regeneração, o Espírito Santo vem morar na vida do cristão. E a partir daquele momento, o Espírito Santo começa a produzir fruto do Espírito
na vida daquele cristão que de fato nasceu de novo. E os dons espirituais, nós entendemos que ele pode acontecer na vida do cristão a qualquer momento da sua caminhada, quando ele é revestido de poder, para que através desse poder ele possa fazer sinais, operar sinais que possam engrandecer o nome de Deus. Então, veja bem, nós temos o propósito, são distintos também. Enquanto o fruto do Espírito está relacionado com o caráter cristão, os dons espirituais estão relacionados com a capacidade. Os dons espirituais estão relacionados com aquilo que fazemos. E o fruto do Espírito está relacionado com aquilo que somos. Glória a Jesus. É muito importante isso, porque Paulo, quando vai nos ensinar sobre o fruto do Espírito, ele primeiro, no mesmo capítulo, a partir do versículo 16, ele começa a falar dessa luta espiritual que existe dentro de cada servo de Deus, de cada cristão, que é a luta da carne contra o Espírito. E eu abro aqui um parêntese para a meditação dos amados, que Paulo não fala da luta da carne para impedir a operação dos dons espirituais. Interessante isso. Mas ele fala da luta da carne contra o Espírito para impedir justamente a manifestação do fruto do Espírito Santo. E é um ponto importante, porque quando lemos a Bíblia, nós vamos ver, principalmente no Velho Testamento, quando a operação do Espírito Santo ela é esporádica, nós vamos ver muitas das vezes Deus usando até um ímpio. Poderíamos lembrar de Nabucodonosor tendo ali um sonho, poderíamos lembrar do faraó no Egito que teve um sonho, poderíamos ser mais ousados de ver uma mula falando quando foi preciso de falar. Então a manifestação dos dons espirituais, elas acontecem para uma operação distinta na igreja, mas a manifestação do fruto do Espírito está relacionado ao que Jesus fez na nossa vida, como Ele mudou o nosso ser, o nosso caráter, está relacionado diretamente ao nosso modo de vida. Perfeito. E essa mudança, essa mudança da forma de viver conforme agrada a Deus, ela também é progressiva à medida que nós vamos abrindo o nosso coração. Quanto mais abrimos o nosso coração para a operação do Espírito Santo, para que esse possa nos guiar e possa produzir em nós as mudanças necessárias, nós vamos crescendo a ponto de podermos subjugar o pecado e principalmente as obras da carne. É por isso que quando as obras da carne começam a se levantar, aquele que está cheio do Espírito, assim, que tem o fruto do Espírito manifesto na sua vida, quanto mais ele busca esse crescimento, mais ele vai ter condição de resistir àquilo que é contrário a essa natureza. Porque hoje, nascido de novo, o cristão, ele recebe uma nova natureza, embora tenha que conviver com a natureza ainda caída, né? Poderíamos entender, pastor Wander, que a natureza do homem está nas obras da carne. Sim. É natural do homem. Sim. Se os irmãos amados leitores da palavra de Deus, os irmãos ouvintes, depois leiam. Os irmãos vão ver tudo aquilo que nós conhecemos de ruim que está acontecendo no mundo está relacionado diretamente às obras da carne, inimizades, e vai falando ali os versículos 19, 20, 21. E as obras da carne é a natureza do homem, a natureza pecaminosa do homem. Perfeito. Mas o fruto do Espírito, eu poderia dizer que é a natureza de Deus. Isso. Sendo transferida para nós. Isso. É o sopro de Deus na nossa vida. A natureza do Espírito Santo é o oposto àquilo que a carne gosta. Perfeito.
Perfeito. E é até importante que nós façamos aí essa observação com relação àquilo que é natural e aquilo que é sobrenatural, porque o homem caído, como você mesmo acabou de dizer e corretamente, se tornou natural na vida do homem por causa da queda as práticas das obras da carne, as práticas do pecado. Mas Deus, quando criou o homem, deu ao homem essa condição de amar e de odiar. Então o homem, ele foi criado com essa condição de amar e de odiar. Então muitas vezes nós vamos entrar daqui a pouco nas questões do amor, da alegria, da paz, e nós vamos perceber que às vezes algumas coisas que nós vamos falar aqui, as pessoas vão olhar para pessoas que não são nascidas de novo, que não são cristãs genuínas, e que parece demonstrar tais práticas. Mas há de se fazer uma distinção entre aquilo que é natural, aquele que é o amor natural, por exemplo, daquele que é o amor como fruto do Espírito. Porque o que nós vamos tratar aqui é algo sobrenatural, não é algo da razão, não é algo da natureza humana. É algo sobrenatural que passa a acontecer na vida do cristão após a sua experiência de novo nascimento. Isso é muito importante. Quando eu citei aqui o sopro de Deus, diferente de toda a criação, o homem, quando foi criado, para que ele tivesse vida, Deus soprou nas suas narinas o fôlego da vida. E ali a gente vê claramente Deus, é como se Deus estivesse transferindo para o homem da sua essência, daquilo que era do interior de Deus. O homem ali, antes de conhecer o pecado, ele vivia cheio do fruto do Espírito. Quando ele escolhe pecar, ele passa a conhecer o que é o mal, e então as obras da carne começam a ser manifestas. Paulo diz que as obras da carne, elas são manifestas, visíveis, elas estão aí se manifestando todos os dias, e é algo natural do homem. Como também, por uma conduta moral, por uma conduta ética, muitos vão ter boas condutas. Mas a ação do Espírito Santo na vida do homem, quando ela produz o fruto, nós podemos afirmar com toda certeza que se o fruto do Espírito faz parte da natureza de Deus, é algo sobrenatural na nossa vida. Isso. E começando aqui com esse fruto, com amor, né, que é uma das facetas do fruto do Espírito, esse amor aqui, a pessoa que tem esse fruto do Espírito na sua vida, o cristão que tem esse fruto do Espírito na sua vida, ele vai desejar o bem das pessoas sem querer nada em troca, porque faz parte agora dessa experiência de uma ação sobrenatural na sua vida. O homem natural, ele pode amar as pessoas, mas é fácil você amar aquele que só te quer o bem. Isso é até natural, que alguém que ame o outro porque o outro só deseja o bem dele. Está ali retribuindo. Né? Mas o amor aqui que Deus fala como fruto do Espírito, ele nos leva além. Além de você amar sem querer nada em troca, você ainda ama aquele que às vezes deseja o seu mal. E isso parece algo assim, impossível pela razão humana e ao homem natural. E de fato, há situações na vida do homem natural que isso se torna algo impossível. Mas é por isso que nós estamos falando que o que está sendo proposto aqui é algo sobrenatural. Glória a Deus. É algo que vai além daquilo que é as nossas limitações. O Espírito Santo nos capacitando a amar de forma diferente, extraordinária, né? Jesus, ele nos ensina, e Paulo também nos ensina, os apóstolos, é um ensino recorrente na palavra de Deus, que nós devemos amar incondicionalmente a todos.
E chega a dizer um dos apóstolos que se nós amássemos somente aos nossos amigos, só aquele que nos ama, isso aí, que vantagem tem nisso? Chega a dizer dessa forma. Que extraordinário tem nisso quando você ama alguém que te ama. Mas amar o inimigo é o grande segredo. E como amar o inimigo? Isso não é natural. O natural, você volta para as obras da carne, é a ira. Sim. O desejo de vingança. Isso é natural do homem. Mas o sobrenatural de Deus nos coloca um amor no coração a ponto de nós conseguirmos amar até aquele que nos quer mal. Paulo diz assim, abençoai até os que vos amaldiçoam, amai até o que vos perseguem. Isso. Como fazer isso, a não ser por uma ação do Espírito Santo na nossa vida? E eu acho importante, pastor Wander, ouvinte, que o Espírito Santo produz na nossa vida. Que coisa maravilhosa. Quando você vê alguém cheio desse amor, que ele consegue abençoar até o que vos persegue, você identifica ali um servo de Deus, um homem de Deus. Como também o oposto, quando você vê alguém com muita facilidade de amaldiçoar o seu próximo, você também tem que ter cautela do que está ali acontecendo. Perfeito. Interessante que esse amor ele é tão assim, tão grande. E o apóstolo João escreve sobre esse amor na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Ele diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, se Deus é amor, e nós, com as nossas limitações, o que nós conhecemos de Deus é muito pouco. Nós conhecemos de Deus aquilo que Ele nos deixou conhecer dele, aquilo que Ele se revelou a nós. Mas a nossa mente é muito pequena para nós conhecermos Deus na sua grandeza e não temos condição de explicar Deus. E quando nós pensamos nisso, nós vamos entender que esse amor como fruto do Espírito também, vindo de Deus, é um amor que é difícil explicar isso. Como que nós explicamos que amor é esse? Que faz exatamente isso que o pastor Zé acabou de dizer, que faz com que você ame aquele que te quer o mal. Isso é algo assim difícil até de explicar, mas faz parte dessa natureza de Deus, que é uma porção, uma parte dessa natureza de Deus que se manifesta no caráter cristão. Eu, quando leio esta passagem de João, quando ele fala que Deus é amor, é como se João estivesse tentando achar uma palavra para explicar o tamanho do amor de Deus, ou a grandeza do amor de Deus, ou a excelência do amor de Deus. E ele, não achando palavras, ele resume tudo. Olha, Deus é amor. Deus é amor. Que a essência de Deus é o amor. E Deus nos provou o seu amor foi quando Ele nos entrega Jesus. Ele nos deu Jesus de presente para Salvador da humanidade. E Jesus nos prova o seu amor quando ele se entrega também ali à cruz, sem reservas. Ele se dá, ele se entrega. E quando nós recebemos o Espírito da graça de Deus, o Espírito Santo na nossa vida, quando nós aceitamos Jesus como Senhor, como Salvador da nossa vida, a obra regeneradora do Senhor, ela começa a produzir em nós esse fruto. Nós entendemos que é um processo. Processo, exatamente. Nós não conseguiríamos, nenhum homem, atingir a estatura do varão perfeito, como diz a palavra, na nossa natureza carnal. Mas o servo de Deus, o cristão, ele deveria todos os dias ler essa passagem e orar a Deus: Senhor, onde está o fruto do Espírito Santo na minha vida? Nós vemos muitas pessoas orando por tantos motivos, inclusive no assunto dons espirituais. Quantas pessoas têm tanto desejo de serem usados, de serem instrumentos nas mãos de Deus nos dons. Mas a nossa oração deveria ser, deve ser, e que Deus nos dê graça para entendermos isso, que nós precisamos produzir o fruto.
João Batista, quando pregava, iniciando o ministério de Jesus, ele no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, no versículo 8, ele diz assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E ele estava falando ali naquele momento para religiosos, porque muitas das vezes nós confundimos o ato de ser religioso pelo ato de ser um verdadeiro cristão. Então João Batista estava falando para os religiosos, e João Batista diz no versículo 9, aí não precisa me dizer, presumir, dizer, nós temos por pai Abraão. Meus irmãos, porque ser cristão não é de sangue, ser cristão não é denominacional, ser cristão é ser cheio do Espírito Santo. E ali ele diz assim, porque a árvore está posto o machado à raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto vai ser cortada. E, pastor Uziel, aí nós percebemos a responsabilidade que está nas nossas mãos como pregadores da palavra de Deus, porque nós somos responsáveis por aquilo que nós estamos levando o nosso povo a entender. Quando nós enfatizamos muito a questão dos dons espirituais e pouco falamos a respeito do fruto do Espírito, nós estamos ensinando aqueles que estão conosco que os dons espirituais são mais importantes. Eles, em vez de eles buscarem o fruto do Espírito na vida deles, que está relacionado ao caráter da vida cristã, ele vai passar mais tempo preocupado em buscar o dom espiritual do que o fruto do Espírito. E nós precisamos mudar esse conceito. Isso acontece, claro que isso vai acontecer mais no âmbito pentecostal do que nas igrejas históricas tradicionais. E nós precisamos modificar não estou generalizando, não quer dizer que todas as igrejas pentecostais agem dessa forma. A gente percebe sim essa busca, essa preocupação com relação a dons mais do que com relação ao caráter cristão. A palavra de Deus, ela é que nos coloca no trilho, né? Nos coloca no eixo, nos coloca dentro da vontade de Deus. Paulo falando aqui, nós vamos nos ater a esse texto aqui, quando no versículo 21 ele vai terminando, né? Lógico que obras da carne é uma gama de características que não dá tempo de nós falarmos, o tempo é pouco, mas quando ele está terminando de falar aquelas que ele ali cita, ele faz uma afirmação. E nós temos que entender Paulo falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, e nós cremos como palavra de Deus para nossas vidas. Ele diz assim, acerca das quais vos declaro, uma afirmação, como já antes vos disse, Paulo já havia falado sobre isso aos Gálatas, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor Wander, quando você fala que fruto está ligado diretamente relacionado ao caráter do cristão, nós podemos afirmar que está relacionado diretamente à salvação do cristão. Perfeito, perfeito. Porque, veja bem, aquele que diz que nasceu de novo, mas não manifesta o fruto do Espírito na sua vida, por menor que seja, no sentido assim que já dissemos antes, isso é um processo, você vai crescendo, você vai amadurecendo espiritualmente, e esse fruto vai aparecendo com mais evidência na sua vida. Mas aquele que não manifesta o fruto do Espírito e diz que nasceu de novo, há de se colocar uma interrogação se de fato ele teve uma experiência de novo nascimento, de conversão, ou ele simplesmente se tornou um cristão nominal porque nasceu numa igreja cristã, porque é de tradição cristã, mas não teve uma experiência com Deus. Isso é preocupante. Agora, aquele que manifesta o fruto do Espírito é contra essas coisas, não há lei. Então, ou seja, é um viver que não te coloca, que te tira debaixo do jugo
da condenação da lei, aquele que vive na prática do fruto do Espírito, como resultado da salvação, demonstra que ele não está mais debaixo da condenação da lei. Ele foi liberto pela graça de Deus. Isso é maravilhoso, pensar e viver de tal forma que nós permitamos que o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, agindo na nossa vida, e que nós que éramos uma árvore frutífera, como diz um jambuzeiro bravo, né? E de repente, a partir do momento que Cristo veio habitar em nós, na pessoa do Espírito Santo, agora nós vamos produzir algo que é oposto àquilo que é a carne. Falamos aqui um pouco do amor, tem o gozo, né, que fala de alegria, de felicidade. O verdadeiro cristão, ele é feliz. Sim. E por que isso é sobrenatural? Porque quando nós olhamos a natureza do mundo, né, vamos citar o momento que nós estamos vivendo, nós temos tudo à nossa volta para sermos tristes. Problemas, pandemias, enfermidades, desempregos, poderíamos citar horrores e horrores acontecendo, mas no meio de tudo isso, o Espírito de Deus, habitando em nosso coração, nos faz termos gozo, alegria. Que coisa maravilhosa. Perfeito. O nosso tempo, às vezes, não é suficiente para a gente tratar com mais profundidade daquilo que nós estamos falando, mas eu gostaria um pouco de falar ainda sobre o amor aqui, citar um versículo da palavra de Deus que diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama e é nascido de Deus, e conhece a Deus. Então, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. Então, se a pessoa não produz esse fruto do amor, é porque ele não nasceu de Deus, ainda não teve uma experiência de novo nascimento. E Paulo, quando fala dos dons espirituais, fala assim: vou ensinar para vocês agora um caminho mais excelente. Que caminho mais excelente é esse que Paulo vai dizer depois? O amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, tivesse fé para transportar montanhas, se eu não tivesse amor, isso não valeria nada. Então, o fruto do Espírito, ele tem uma primazia em relação aos dons espirituais. Agora, questão da alegria. E voltando também, né, porque nós não vamos esgotar o tema de nenhuma forma. O amor, João nos fala muito sobre o amor. João teve foi um instrumento de Deus para nos doutrinar sobre o amor. Ele chega a nos afirmar o seguinte: olha, alguém que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o irmão que está do seu lado, ele é um mentiroso. Porque o amor de Deus em nós, ele se revela em nós quando nós também conseguimos amar. Sim. Porque a essência de Deus, que é amor, ela foi transferida a nós pelo Espírito Santo. Então agora nós vamos conseguir amar o próximo, amar o irmão e amar até o inimigo. É algo sobrenatural e maravilhoso da parte de Deus. Isso mesmo. Agora, com relação ainda que você acabou de dizer, pastor Zé, com relação à alegria, né? É uma alegria que ela independe da circunstância. É uma sensação de tranquilidade que o cristão tem, apesar da circunstância. No mesmo momento difícil da sua vida, ele consegue sentir gozo, alegria, a ponto de levar o seu coração à exaltação ao nome de Deus numa oração ou no louvor, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Isso é possível quem tem de fato experimentado essa alegria do Espírito. Lembrei aqui de uma experiência, uma irmã, num acidente, ela perdeu 2 filhos. E ali estávamos no culto fúnebre das 2 crianças. E nós pedimos uma glorificação a Deus. E quem levantou para glorificar? A mãe. E aquilo muito nos comoveu, né? Não havia palavras para explicar como que uma mãe, sepultando 2 filhos, 2 crianças lindas, tinha forças para glorificar a Deus naquele momento. Mas é o fruto, é o gozo, porque ela tinha, dentre toda a tragédia que ela está vivendo, ela tinha uma certeza: que aquelas 2 crianças estavam nos braços de Deus e que ela um dia também estaria com eles.
É maravilhoso. Testemunhas assim não faltam, né? São muitas pessoas que vivem testemunhando dessa bênção. A outra questão, outra faceta do fruto do Espírito aqui é a paz, né? E essa paz nós podemos tratá-la de 3 formas: a paz com Deus, a paz com o próximo e a paz consigo mesmo. Então, aquele que experimenta esse fruto, essa paz no seu coração como fruto do Espírito, primeiro, ele terá uma paz com Deus. Por quê? Porque o pecado tornou o homem inimigo de Deus. E quando o homem é regenerado, alcançado pela graça e salvo, ele então encontra paz com Deus. E ele passa agora também a ser uma pessoa que está sempre buscando a paz com o seu próximo, sempre lutando para que o seu próximo também viva em paz, experimenta a paz no relacionamento humano, sempre uma busca pela paz. Então aquele que tem essa paz experimenta isso, e a paz interior, né? Tem pessoas que não se perdoam, né? Pessoas que estão sempre se condenando, atormentado, não tem paz interior, mas aquele que experimenta esse fruto consegue ter paz interior. Eu costumo dizer, nós temos, nós cristãos, de uma forma geral, a gente tem que se tornou um costume de cumprimentarmos a paz do Senhor Jesus Cristo, alguns a paz, outros graça e paz. Mas sempre eu costumo dizer o seguinte: quando nós fazemos isso é uma responsabilidade muito grande. Porque nós estamos dizendo, olha, eu estou cheio de paz. Eu tenho tanta paz que eu estou transbordando, estou dividindo com você. Então é algo muito sério. E essa paz, ela realmente muda a nossa vida. Porque quantas pessoas viviam tão atormentadas, poderíamos citar ali, né, o demoniado gadareno, né, estava ali naquela aflição, E a Bíblia diz que depois que ele encontrou com Jesus, ele estava lá sentado aos pés de Jesus, calmo, tendo paz. É isso que Jesus faz. Pastor Wander, nós não temos como abordar todo o assunto, porque o tempo é escasso, o tempo está terminando. Eu deixo só lendo novamente para que os ouvintes possam meditar. A longanimidade, né, que é ser tardio em irar-se, né? Nós não podemos ser aquelas pessoas que vivem irados com o mundo e com todos. Benignidade e bondade são 2 ações. Um é o ato de ser bom, o outro é o ato de fazer o bem. Porque muitas pessoas são boas, mas não fazem o bem para ninguém. Sim. Então são 2 características, né? Fé, mansidão e temperança. Algumas traduções dizem domínio próprio. Sim. Que são características aí do fruto do Espírito na vida do servo de Deus. E Paulo termina dizendo, olha, contra isso, quando ele fala da obra da carne, ele fala, não herdarão o reino de Deus. Mas quando ele fala do fruto, ele diz, contra essas coisas não há lei. Perfeito. Eu até entendo, pastor Ziel, se você concordar, como o tempo não foi assim possível a gente trabalhar essas outras facetas aqui, nós darmos sequência no próximo sábado. Muito bom. Né, dessa questão do fruto do Espírito, porque